Olá! Hoje, 8 de maio de 2019, a Lefisc está com mais um plantão, trazendo sobre as dúvidas da DCTF Web sem movimento. Tem acontecido, então, em várias interpretações, sobre a situação da DCTF Web sem movimento. Nós tivemos recentemente publicado a Instrução Normativa 1844 de 2019, agora na competência de abril, com o prazo de envio até o dia 15 de maio de 2019. Essas empresas, porventura, que não tiverem informações em relação ao e-social, ou seja, não tem folha, não tem retirada de prolabore, não tem empregados. É uma empresa sem movimento em relação ao e-social e também é uma empresa sem movimento em relação à EFD-REINF. Ou seja, essas empresas, elas são completamente inativas, elas não têm o que declarar. Como nós estamos aqui na competência da primeira inclusão em relação à DCTF Web, essas empresas, então, com faturamento superior a R$ 4.800.000 em 2017, vão fazer a seguinte informação: vão declarar o e-social no 1299 sem movimento, vão informar a EFD-REINF no 2099 sem movimento, para que possa então, lá no portal ECAC, acessar a empresa e gerar uma DCTF Web sem movimento. Então essas empresas não teriam quaisquer movimentações a serem declaradas, então resultaria numa DCTF Web sem movimento. Agora nós temos outras situações, que muitas vezes a empresa tem informação no e-social, ou seja, vai ter um fechamento de folha com empregados ou com retirada de prolabore. E ela ainda está inclusa em relação à DCTF Web, porque ela foi uma empresa que faturou acima de R$ 4.800.000 lá em 2017. Então, esta empresa, como ela teve informação positiva, ou seja, ela tem que confessar a sua dívida, tem que confessar o seu débito na DCTF Web, mas ela não tem nada em relação à REINF, ou seja, a FD-REINF ela fez sem movimento em janeiro e agora em maio ela não tem nada, ela continua sem movimento. Pelo fato desta empresa ter informação com declaração de débito no e-social, ela não precisa fazer novamente a informação da questão da EFD-REINF sem movimento. Por que não? Porque o objetivo desta competência, quando o manual de informações, quando perguntas e respostas da FD-REINF ela traz que em abril ela deveria repetir uma situação sem movimento, é quando a empresa toda não tivesse movimentação, porque o objetivo é a DCTF Web sem movimento. Isso pode ser analisado, essas informações, no próprio manual da DCTF Web, lá no item 18, quando ele fala que haverá uma situação sem movimento para a DCTF Web quando a empresa não tiver quaisquer informações de declaração, de confissão de dívida, em relação ao e-social e em relação à FD-REINF. Então, não há obrigatoriedade de fazer uma FD-REINF sem movimento agora em abril, se ela, porventura, tiver informação, uma declaração de débito em relação ao e-social. E o segundo grupo ficaram em relação às empresas, então, com faturamento inferior a R$ 4.800.000 em 2017. Essas empresas tiveram seu prazo prorrogado para outubro. Então, a mesma coisa vai acontecer. Nós teremos que verificar qual vai ser a situação da empresa, tanto em relação ao e-social quanto à REINF, lá na competência de outubro. Ela só vai repetir as informações do e-social e da REINF sem movimento se os dois não tiverem, porque se tiver informação com movimento ou no e-social ou na REINF, nós teremos uma DCTF Web com informações. Então, essa questão tem sido o motivo de muitas dúvidas em relação aos nossos clientes. Então, visa esclarecer em relação a isso. E no dia 6/5, é importante que vocês acessem lá no portal do e-social, lá em notícias, foi publicado no dia 6/5 de 2019, às 17 horas, a possibilidade para as empresas realizarem a consulta sobre a obrigatoriedade ao e-social e à DCTF Web.
Então, o que você precisa fazer? Precisa acessar o portal com o CNPJ da empresa, com o cartão de certificação digital da empresa, e lá você vai acessar e vai colocar as informações, e nesse link dessa página ele vai trazer se as empresas de vocês estão ou não obrigadas ao envio da DCTF Web agora na competência de abril. Então, ele vai trazer a resposta para as empresas. Se ele verificar que a sua empresa faturou acima de R$ 4.800.000 em 2017, ele vai trazer a informação de que a sua empresa precisa fazer a declaração da DCTF Web agora na competência de abril, com o prazo de envio até o dia 15 de maio. E aí você vai verificar se tem informações, né, para serem declaradas. Para confessar a dívida vocês vão declarar, e se a empresa não tiver absolutamente nada, ou seja, é uma empresa completamente inativa, não tem movimentação nenhuma, vocês vão fazer então a informação dos SPEDs, que é o E-Social e a Reinf sem movimento, e consequentemente vão entrar lá no portal ECAC e vão, né, essa DCTF Web vai estar numa situação de processamento, ou seja, em andamento, e aí onde vocês vão então processar e emitir essa DCTF Web sem movimento. Obrigada.